Eu sou o Veneziano Araújo, coordenador do curso de Economia da Faculdade de Bela Vista, e tenho a alegria de receber aqui Eduardo Alcalay, Ricardo Kanitz. Alcalay, CEO do Bank of America e do conselho do Febraban, e Kanitz, fundador da Spectra. Eu queria começar falando um pouco sobre a história de vocês, né? Que vocês pudessem falar um pouco do momento em que vocês cruzaram no ambiente profissional naquela primeira vez, porque daí a gente vai poder tirar muitas coisas para os nossos espectadores. Então, Alcalay, será que você poderia se apresentar um pouco até o momento em que você encontrou o Kanitz? Claro, bom, antes de tudo, obrigado, Veneziano, pela oportunidade. Colega aqui, Canis de mercado, parceiro de longa data. Bom, a minha história antes da gente se cruzar, eu sou paulista, nascido aqui em São Paulo. Ao longo da minha trajetória profissional, eu sempre tentei morar fora do país, por uma experiência diferente, mas nunca consegui. O mercado aqui sempre me segurou aqui, mas me segurou por ótimas razões. Eu sou formado em administração de empresas pela FGV e em direito pela Faculdade do Largo de São Francisco. E desde o começo, estágio e programa de trainee, entrei pelo mercado financeiro. Meu primeiro estágio e trainee foi no Citi. E eu fui trilhando um caminho pelo mercado financeiro, especialmente em bancos. De lá fui para o Garantia, onde tive uma formação de base muito boa em cima daquela cultura que é a cultura forte de meritocracia e alta performance pelo qual o Garantia era conhecido. Depois fui para um banco americano, passei pelo UOL na época dos anos 2000. Cheguei até a fazer a minha boutique de M&A depois da experiência no UOL. Mas aí eu quis voltar para o mainstream do mercado, eu quis voltar para as grandes casas e acabei entrando numa empresa que era meio que prima do Banco Garantia, que era a GP Investimentos, fundada pelos antigos donos do Garantia. E aí eu comecei a minha trajetória, quer dizer, me deslocando um pouco do mercado financeiro, chegando mais perto, vamos dizer assim, da economia real, porque na GP Investimentos era um fundo de private equity, onde nós investimos em empresas e nos envolvíamos bastante com aquelas empresas, ou seja, tocando a operação de um negócio, tocando, seja no nível do conselho e seja às vezes indo até para as companhias, tocando a operação na vida real, no chão de fábrica, como eu costumo dizer. E lá que foi que eu encontrei o nosso querido Kanitz aqui, a gente trabalhava juntos naquela época. Obrigado, Alcalay. E Kanitz, você, por onde passou até chegar a esse momento? Eu basicamente tinha acabado de tirar as fraldas. Eu era o meu primeiro emprego, tinha feito a administração na USP, fui fazer o último ano de faculdade nos Estados Unidos, em Harvard, e lá que eu descobri esse mundo de private equity, era 2003, achei uma coisa incrível, falei, é isso que eu quero fazer da vida, voltei para o Brasil, e daí eu descobri que não tinha quase nenhum lugar para trabalhar. Pela época. Que naquela época, eu contei, 2003. acho que a quantidade de posições de analista no Brasil em private equity, acho que eram 4. Uau! Era 2 na GP, 2 na Advent, 1 no AIG e meio que acabou. Era muito pequeno o mercado na Era época. muito pequeno. E me relembrando, 2003. 2004 que eu comecei, 2003 quando eu tava 2003, 2004 foi uma época muito difícil para o mercado financeiro como um todo. Eu lembro bem dessa época. Então, foi uma conquista importante ter conseguido lá uma vaga lá na GP. Mas eu comecei, então, eu comecei na área imobiliária, não sei se você vai lembrar. Sim. Que não tinha o Private Equity, o Max, o Luciano, o Jorge. E era a vaga que tinha. E daí eu falei, vamos começar por aqui. E até foi engraçado o processo de entrevista com o Max. Não sei se você lembra. Gostei de você, achei você legal, não sei o quê. Acho que você é um cara bacana, mas você é meio jovem, você é recém-formado. Tô na dúvida entre um recém-formado e alguém com mais experiência. Eu te volto em 1 semana. Passou 1, 2 semanas, não tinha voltado. Eu falei, putz, ferrou. Não consegui. Oi? Não consegui. Não consegui. Daí eu liguei pro Max, cold call, né? Oi, Max, tudo bem e tal? Achei que vocês estão fazendo um trabalho incrível. Vai dar muito certo a área que vocês estão montando. Tá montando os primeiros CRIs, FIDICs do Brasil. Vai dar muito certo. Faz uma coisa, contrata o mais velho e me chama para trabalhar de graça. Uau! Vocês vão crescer e na hora que você tiver dinheiro para contratar uma segunda pessoa, daí você começa a me pagar.
Uau, e Ele ele foi uma fez jogada- isso ou te contratou na Na hora? hora. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Não sabia dessa nuance aí. E daí tinha começado, amei eles, são amigos meus até hoje, mas não gostei tanto da área imobiliária, e daí pedi para mudar para a área de private equity, que era onde o que eu realmente gostava de fazer. Isso. E aí E- foi lá que a gente cruzou. E aí vocês pegaram exatamente nessa época, o Ricardo ficou mais algum tempo e depois acabou indo abrir a Spectra. Não, Fiquei mais um ano, daí eu fiquei até o final de 2006, fui fazer MBA em SEAD, e disso fui trabalhar em Londres, um fundo de infraestrutura, e voltei voltou para o pra- Brasil em 2008 e para fundou montar a Spectrum. excelente. Então, nós acompanhamos um pouco para onde foi a história do Canitz. Será que, Alcalay, você pode retomar também desse ponto o que aconteceu na tua carreira, só para a gente chegar de volta aqui no Bank of America? Sim. Como eu falei, né, quando eu fui para GP, eu estava indo na direção um pouco do mundo real, do chão de fábrica, de lidar e conhecer a fundo as empresas, né? E fiz isso. A GP Investimentos sempre foi caracterizada por ser o que a gente chama de um estilo de private equity hands-on, onde a gente se envolvia muito com a direção, com a estratégica, às vezes até com a execução da administração das empresas. E eu entrei lá em 2008 em 2005 e de fato, no final de 2008 eu fui escalado para ser o CEO de uma das companhias do portfólio na época, a Estácio, grupo educacional, que hoje tem o nome de Edux, é um dos maiores grupos educacionais aí listados na Bolsa no Brasil. E foi um desafio bastante grande, era uma empresa que precisava de uma agenda de transformação e recriação praticamente, um negócio de gente, eram milhares de funcionários, milhares de professores, ensinando centenas de milhares de alunos Brasil afora. Então, foi aí sim um crash course de vida real, chão de fábrica, entender a empresa. E foi uma experiência muito desafiadora, mas muito enriquecedora para mim, de várias formas. E de lá, eu voltei para a direção do fundo de Private Equity aqui da GP em São Paulo, em torno de 2013 para 2014. E buscando mais um desafio, eu decidi me desligar e buscar uma agenda de gestão novamente. E eis que o Bank of America cruzou o meu caminho. Na época, eles estavam procurando um novo CEO para a operação brasileira. E estou no Bank of America desde então, desde o início de 2017. Muito bom. Então, voltando para esse momento que vocês estavam coincidindo lá, a gente já vai voltar para o período atual. Bom, uma das coisas é que, poxa, naquele momento o Ricardo fazia parte da sua equipe e tudo mais, né? Nesse momento você vê, né, a relação sênior-júnior, digamos assim, em que você tem que olhar, enxergar potencial, selecionar boas pessoas e fazê-las desenvolver, né, e depois seguirem muitas vezes o seu caminho, né? Como enxergar, digamos assim, todos os valores, às vezes escondidos diante digamos assim, de aparências, digamos assim, que não permitem a gente enxergar todo o valor, né, e ajudar a desenvolver, digamos assim. Então, como é que é o desafio de encontrar isso? Olha, eu acho que em diferentes etapas, né, da carreira, nós somos exigidos de um determinado nível de conhecimento técnico, né? No início de carreira, recém-saído da faculdade, um nível basal de conhecimento técnico da área em que você atua especificamente, mas é óbvio que ao longo da carreira nós vamos aprendendo sempre. Nesses momentos críticos, seja recém-formado, seja um pouco mais adiante, é sempre importante, além desse nível basal de conhecimento, ter algo a mais, que assim, às vezes é difícil de definir, mas é a atitude correta, o comportamento correto, mas acima de tudo é a vontade de crescer e para isso ter uma curiosidade inerente a sempre estar querendo aprender e progredir. Uma das pessoas mais ilustres aí do mundo de negócios do Brasil, que eu tive o privilégio de trabalhar por perto dele uma época, ou seja, foi um dos meus mentores auto-adquiridos por mim, que eu escolhi e observava muito ele. Ele falava o seguinte: aqui nós damos mais do que o skill, nós damos valor ao will, que é a intenção, é a atitude
de querer trabalhar duro, a atitude principalmente de querer aprender sempre e aprender muitas vezes se dá e da melhor maneira possível pela curiosidade e pela observação consciente. Então, é isso que eu dou muito valor e eu me lembro, quando estávamos juntos lá, o Canis tinha muito disso. Era um cara mais circunspecto, mais calmo, mas muito focado, dedicado e muito focado em aprender com quem estava em volta dele e ir progredindo no seu calibre profissional. E ele tinha, e acho que até hoje tem muito disso, como nós todos temos que ter. Curiosidade e vontade para aprender não acaba nunca. E o que você acrescentaria a isso, Ricardo, da tua experiência profissional? Eu me lembro que uma dificuldade da GP é que você trabalhava tanto, mais tanto, né? E que além das muitas horas que você tem enfurnado em fazer a modelagem, fazer tudo que era necessário, sobrar algum tipo de inspiração para parar para pensar e ser curioso, que era tipo, era uma coisa que era difícil. Mas é o que tipo, eu gostava de fazer e era interessante. Daí só para completar do outro lado, né? Uma coisa que era muito legal do Alcalay como chefe é que ser chefe não é só ensinar e ter o skill para te ensinar, é ter uma capacidade de gerar empatia com o liderado para entender e ir atrás. E eu me lembro que eu era provavelmente o único que ia tomar chopp com a gente. Depois das altas horas de trabalho, a galera toda ia e o Alcalay iria também. Acho que, imagino... E olha que eu nem gostava tanto de chopp, assim, era pela empatia mesmo. Então, recomendação para todos os líderes aí, tomar chopp com seus liderados. Isso é algo que eu criei quando eu montei Spectra, desde sempre, tipo, agora não dá mais, tipo, ia toda segunda-feira, levava o time para ir para um happy hour, afinal, a gente chega um segunda feliz, porque esse é o pior dia da semana, para gerar um pouco, muito inspirado no fato que eu via que era importante o líder ir com o liderado em ambientes de descontração. Legal. Boa, porque e lá a gente tinha um ambiente físico, né, muito promissor também, também um pouco a herança da cultura garantia lá dos anos 90, nós todos, do sócio mais sênior, Fersen Antônio, né, até o estagiário mais júnior, nós sentávamos todos numa grande sala, um open space. Algumas mesas eram separadas, né? O único status que um sócio tinha lá é que tinha uma mesa individual, né? Uma mesa para si, mas era tudo no mesmo salão, à vista, assim, a menos de 3 metros de distância, de todos os associates, analistas e estagiários que estavam lá. Então tinha um ambiente muito propício e facilitador aí dessa empatia, e é o que eu sempre falo, né? Quando você está lá observando, você pode aprender de todo mundo que está ao seu redor. Você aprender as coisas boas com quem faz o certo e aprender o que não fazer com quem faz o errado. E era muito Isso para mim era incrível. Eu ficava lá sentado na minha baia, as ligações que vocês tinham eram incríveis. E eu ficava ouvindo. Tipo, era aberto, era feito para você ouvir. O que você aprendia só deles, ouvir eles falarem no telefone. É isso. Você aprende muito mais pela convivência com seniors do que propriamente com grandes aulinhas, digamos assim. Exato. E se a gente andar um pouco para trás no tempo, no meu caso, quando eu era um recém-formado, já estava um ano e pouco formado, quando eu fui para o Banco Garantia, o dia que me botaram numa mesa lá, numa bancada gigante, e eu olhava para a esquerda, a 7 metros estava o Cláudio Haddad, presidente do banco na época, e a 8 metros para a direita estava o Jorge Paulo Lemann, fundador do Garantia, e naquela época acho que era presidente do conselho. E era isso, eu tinha o privilégio de ficar escutando as conversas deles sobre os mais variados temas e os meus chefes em volta aqui. Isso, para mim, formou o meu modus operandi como profissional. Então, essa abertura para aprender, essa capacidade de aprender da interação social é um dos elementos muito importantes que vocês podem destacar. É o que eu digo, né? Interação social você tem que ter um pouco de competência e gosto para isso, mas só não fazer nada você já aprende, que eu digo para a garotada, seja uma esponja, fica parado lá só absorvendo. Isso já é um grande aprendizado e que tem que ser aproveitado. Excelente. Lá na Faculdade Bela Vista, né, a gente tem um processo seletivo em que envolve algumas etapas, né? A gente tem prova, uma dinâmica conjunta em grupo e depois entrevista. Isso talvez simbolize a dificuldade, né, de selecionar boas pessoas.
Como vocês acham que o processo seletivo das empresas consegue, de fato, captar esse tipo de coisa? Como é que eu capto alguém que está aberto a aprender? Como é que eu capto alguém que tem essa capacidade de conviver? Porque, especialmente, me parece que nos estágios iniciais da carreira, é difícil você pegar isso de maneira clara e direta, né? Obviamente, esse processo é um processo estocástico, digamos assim, né? Você acerta ou erra um pouco, mas como errar menos e como selecionar pessoas que têm essa capacidade de crescer, esse potencial maior. Eu sou cético dos processos que as empresas contratam. Então, começamos pelo lado cético, que tal? Até pela parábola. Tipo, Vamos... Eu fiz não sei quantos anos de educação formal e informal para conseguir aprender o meu ofício. Daí você vai ser pai, e a grande maioria dos pais não lê um livro sobre ser filho, sobre como ser pai, e um ativo muito mais importante que a sua profissão, o qual é tão importante quanto. Eu acho que a gente tem que ter muito mais ciência na paternidade do que na prática é. Assim como a gente tem que ter muito mais ciência no processo de contratar gente do que a gente faz. O processo em geral é ver currículo, ver se é legal ou não, chama para uma provinha, mandou bem na provinha, que tem alguma coisa de matemática e conhecimentos básicos de mundo, chama para entrevista com júnior, mandou bem, chama para entrevista com sênior, se você gostou, contratou. Eu acho que tá legal. Eu acho que eu tenho um olho, eu aprendi anos de experiência, você sente, mas podia ter muito mais ciência do que um feeling, né? Eu também concordo totalmente. E a grande... engraçado, em algumas entrevistas, né, onde eu entrevisto o profissional, ele falando, eu fico em pânico lá, falando o que eu preciso perguntar para esse cara para eu pegar algo diferente aqui, né, do que o belo currículo dele, do que os trabalhos legais que ele fez anteriormente e tal. E é por isso que eu acho que para tentar sair um pouco dessa armadilha que o Canitz bem descreveu, é justamente entrar em assunto ex-trabalho, ex-profissão. Que aí você vê o background da pessoa, você vê mais uma vez o quão eclético, e se ele não é ainda eclético, mas se ele tem a curiosidade para aumentar o espectro de temas e de conhecimentos que ele tem para além do conhecimento de trabalho, né? Aí você mede a atitude, a curiosidade e também é inevitável você medir a resiliência e a perseverança da pessoa, como é que ela lida com estresse ou com um aperto, né? E tem aí o folclore das entrevistas que aperta o candidato do ponto de vista de intelectual, do ponto de vista de desafio, né? Lá na hora, na conversa. Eu acho que isso também calibrado e implementado, usado com disciplina, eu acho que ajuda também. Você tirar o rapaz lá, ou a garota fora fora da área de conforto dela ou dele, e você vê como a pessoa lida com aquilo, né? E as grandes perguntinhas de quantas bolinhas de ping-pong cabem nessa sala aqui, é óbvio que ninguém espera que ele aceite, ele adivinhe, mas é não só como constrói o raciocínio, mas é como ele lida com o entrevistador. Perfeito. Naquela armadilha, entendeu? E você pode muito bem falar assim, eu não sei e não vou te dizer, porque isso é uma armadilha. Só aí você vê a atitude da pessoa, né? Eu me lembro que quando eu estava entrevistando na GP, com o Fersen, que é um dos sócios fundadores lá, e super duro e super demandante, mas ao mesmo tempo tem um olho espetacular para as pessoas. Ele me contestou tanto na entrevista que chegou uma hora e eu falei assim, pô, Fersen, tá bom, você tem que querer que eu venha. Se você não quer que eu venha, eu não vou, eu vou embora, né? Eu acho que lá eu ganhei ele. Então podemos dizer, digamos assim, que há muito mais informação por trás disso do que, digamos assim, algo muito convencional, travado, mas nesses momentos não convencionais você tira muito mais informação. Não convencionais. Aí você conhece melhor a pessoa e deixa o profissional de lado. E, como a gente sempre fala, a pessoa sempre anda junto com o profissional. É o que você vai ter quando ele entrar
na tua empresa. Então é melhor conhecer a pessoa também. É bom ponto, porque tem uma entrevista de funcionário, como fundo de fundos, eu entrevisto gestores para a gente investir. São entrevistas também, né? Sim. Para cargos diferentes. Entrevistas profissionais, mas não de contratação também. Não, de né? contratação, mas de certa forma, contratação similar. do serviço, né? Perfeito. E é muito mais rico quando você entra para um fio de uma meada e deixa aí. Se você deixa o gestor, que são pessoas muito boas, muito gabaritadas, fazerem o pitch do começo ao fim, você ganha muito pouca informação. Fica muito mais legal quando você pega algo que é interessante do pitch, deixa eu entender mais e vai mais detalhe, e aí você Interessante. enriquece muito mais, talvez. E falando em coisas não convencionais, uma das coisas não estruturadas é que você não sabe, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o futuro, né, do ponto de vista do mercado profissional, e surgem demandas diferentes para características dos profissionais que a gente só vai saber daqui a 5, 10 anos, ainda que haja grandes tendências, especialmente tecnológicas, né, AI e assim por diante, né? Então, deve se estar perguntando por aí, né, como formar profissionais que vão ser resilientes às transformações da sociedade. Então, eu queria saber um pouco de vocês, assim, o que vai sobrar, digamos assim, o que é mais relevante do ponto de vista de competências para um profissional no mundo que não só está sempre em transformação, mas está um pouco mais em transformação. E falando em coisas não convencionais, eu também queria saber um pouco dessa história entre vocês aí, quando o Ricardo decidiu abrir a Spectra e tudo mais. Então, não sei por onde vocês preferem começar. Você vai gostar dessa. Uns 2 anos atrás, o Niall Ferguson veio para o Brasil e me chamaram para um almoço com ele, mais algumas pessoas, e perguntaram para ele como que ele educava os filhos dele, dentro dessa época de AI, de transformação digital, etc. Ele falou, cara, Sócrates ainda é válido. Então tem tanta coisa para mexer, mudar, isso não adianta ensinar porque vai mudar, mas tem tantas verdades universais sobre o ser humano que elas permanecem. Foca nisso. E ensinar isso é o que vai te dar base no mundo em transformação. Então, já achei. Excelente. Excelente, porque todo o core currículo de humanidades a gente tenta fazer exatamente isso, né? O pessoal lê os clássicos, né? Aprender filosofia, digamos assim, toda a base da sociedade ocidental. Eu, digamos assim, estou um pouco decepcionado, né, no modo de dizer, quando você encontra muitas grandes pessoas, mas às vezes elas acabam só reproduzindo, digamos assim, mais do que tendo ideias que vêm de uma base tão rica, né? Então, eu acho que também um pouco isso, numa postura profissional correta, você sempre melhorar os seus fundamentos, ir atrás, aprofundar. Então... eu acho também, eu achei ótima essa do Niall Ferguson, que o Cannes contou. Eu, ao longo da minha vida profissional já, e muito, mais uma vez, pelas pessoas com quem eu tive o privilégio de trabalhar, eu percebi que o conhecer para o além do técnico lá do dia a dia tinha muito valor, né? E aí, ao longo da minha vida, eu corri um pouco atrás ou corri um pouco atrás do prejuízo de não ter me interessado tanto isso na época de escola ou na época de faculdade. E comecei a realmente investir muito tempo em conhecer história, conhecer diferentes culturas. Na verdade, também o que despertou um pouco isso foi na faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que era um mundo totalmente diferente. Eu vinha de um mundo empresarial, meu pai era empresário, meus irmãos trabalhavam em empresas, eu fazia FGV na parte da manhã, que era finanças, mercado financeiro, eu sempre estava focado desde a faculdade naquilo, e à noite eu ia para São Francisco, chegava num mundo lá totalmente diferente, com pessoas diferentes e assuntos diferentes. Aí eu comecei a me instigar por conhecer o diferente, né? E isso também se deu aí nessa fase um pouco mais madura da profissão. E eu acho que isso, como vocês dois falaram, são as raízes nossas, é o entendimento de onde a gente veio, a gente como indivíduo e a humanidade como um todo, para saber muito melhor para onde a gente vai e detentor de todas as ferramentas que a gente tem, sempre teve, está tendo hoje em dia. E aí a gente cai no assunto da inteligência artificial. Eu acho que o grande diferencial vai ser, isso é meio óbvio, mas as pessoas se diferenciarem a partir de agora não vai ser tão óbvio assim, que é saberem usar a inteligência artificial para se destacarem, para irem mais longe, mas
com base na sua essência de pensamento e de atitude, e eu tendo a AI como uma ferramenta e não como uma muleta onde você se apoia lá e você vai atrofiando a tua capacidade de continuar progredindo. Esse é o grande diferencial daqui para frente e é curioso saber como isso vai se desenrolar. Muito interessante. E se a gente puder fazer um pequeno acréscimo antes de chegar naquele ponto, o Ricardo estava falando que ele teve uma viagem ao Acre recentemente, acho que é até interessante você contar por que conhecer o Brasil, digamos assim. Por que você tem tentado pensar o Brasil e conhecer o Brasil? De onde surgiu esse interesse? Eu fui, em abril, fui para o IPO, sabe? Eles organizaram uma viagem para uma tribo indígena no Acre. Uau. Eu nunca tinha ido. Por que não? Mas é porque eu tinha ido para a Amazônia 2 anos antes, com a família. A gente foi junto! A gente se cruzou lá. No Anavilhanas. Isso. Sim. Coincidência. Tá vendo? Nos cruzamos de novo nos confins do Amazonas. E eu fiquei muito fascinado com o mato, isso. E lá a gente teve muito pouco contato com o índio, de verdade. Exato. E eu fiquei lá com a pulga. Putz, é uma cultura totalmente distinta. Eu queria ter mais acesso ao que é o meio de vida indígena. Daí quando o IPO organizou, eu falei, tá pra mim. Então foi um pouco... Tá vendo? É o sair fora do óbvio e conhecer o outro, o diferente. E isso certamente agrega. Excelente. E como foi essa interação do começo da Spectra? Lembra quando... Eu acho que... Não sei quem prefere começar o seu lado da história. Quando ele veio me contar... A ótica do Alcalá é mais interessante. Enfim, e aí depois o Canis pode completar alguma coisa. Nós trabalhamos juntos, acho que até 2006, que você estava na GP, aí ele deixou a GP para estudar, e aí mais adiante, eu não me lembro direito exato onde e qual o momento, nós nos cruzamos, estávamos tomando um café, almoçando, e ele me contou da ideia que ele tinha de montar um negócio de gestão de fundos de private equity, e que veio a ser a Spectra, que hoje a gente conhece bem aí a magnitude e o sucesso desse negócio. Mas quando ele me contou a ideia, era acho que idos de 2008, 2009, eu estava naquela época à frente da Estácio, lá no Rio de Janeiro, mas a gente se cruzou aqui em São Paulo em algum momento. Ele me contou a ideia e continuava sendo um Brasil também cheio de desafios, né? A gente estava lá saindo da crise financeira de 2008, que o Brasil não foi tão afetado assim, mas enfim, tinha deixado, né, marcas e estragos aí pelo mercado, e ele me contou dessa história. Aí eu olhei para ele assim e falei, Canitz, tá corajoso, hein? A ideia parece interessante, mas aqui no Brasil, um negócio desse... cara, boa sorte, vai com tudo, mas coragem. E aí o resto da história a gente sabe, né? Foi isso? Foi isso. Mas, assim, investimentos a gente tem muito de decisão correta, decisão errada, resultado bom, resultado ruim. Em geral, você acha que resultados positivos vêm de decisões certas. E resultados negativos vêm de decisões erradas. Não necessariamente. E saber distinguir se foi a decisão certa ou errada, independente do resultado ser certo ou errado, é a vida do investidor. Foi uma decisão totalmente errada. Totalmente errada, que deu certo. Mas a decisão não fazia sentido nenhum. E a gente brinca hoje que eu descobri duas coisas que estavam erradas no modelo de negócio inicial de fundo de private equity. Primeiro que um negócio de fundos é um mau negócio, depois que private equity no Brasil não funciona. Mas a gente pivotou o suficiente para ter dado certo. Exato. E aí a importância é estar com as pessoas certas também. Ter montado uma equipe certa, pensar diferente. Porque aí você consegue mesmo, digamos assim, partindo de premissas que não funcionaram tão bem, você conseguir... No mundo de Venture Capital tem muito dessa divisão entre os fundos de VC que olham muito o modelo de negócio e os fundos de VC que olham o empreendedor. E esses que olham o empreendedor falam, eu quero ver o empreendedor, fazer entrevista de emprego desse empreendedor. Se ele é bom, meio que tanto faz o que ele vai fazer, que se ele for bom, vai dar certo. Não me importa muito com o negócio em si, porque vai mudar. Até virar alguma coisa, pivotou tantas vezes que vai dar certo. É meio que na Spectra, era totalmente errada a ideia inicial. E deu muito certo.
Bom, eu acho que nós temos que ir encerrando por aqui. Queria agradecer muito o tempo de vocês, né? Eu acho que é uma excelente ocasião, né, para todas as pessoas próximas da Bela Vista ter esse momento de conversa com vocês, né? É um prazer não só para mim, mas para todos que estão assistindo. Alcalay, Kanitz, muito obrigado. Obrigado, veneziano. Sempre uma alegria estar com vocês. Prazer.